Vamos resolver uma questão que caiu na UVA, Universidade Veiga de Almeida, lá de Cabo Frio. Bacana, ela envolve triângulo, retângulo, máximos e mínimos na função quadrática e semelhança de triângulos. Bem legal. Eu vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. Dispõe-se de um pedaço de tecido com a forma de um triângulo retângulo de lados 1,5, 2 e 2,5 metros. Pretende-se recortar desse tecido um pedaço retangular, conforme a figura. Para que seja desperdiçada a menor quantidade possível do pedaço original, o perímetro do pano retangular deverá ser em metros. Seguem então as alternativas para você responder a correta. E observa aqui o seguinte, à medida que você corta com uma paralela o lado AB, tá? O triângulo mais alto ou mais baixo, você determina, no caso aqui eu cortei em DE, né? Você determina uma figura retangular. Ele vai ficando mais achatadinho conforme você desce e vai, conforme você sobe, ficando mais compridinho, beleza? Então observa que no momento que você determina esse X, ou seja, o segmento DE, o outro que eu chamei aqui de Y também fica determinado, tá? Então, à medida que você ajusta a altura, você vai tendo retângulos com áreas diferentes. Tranquilo? Ok. Qual é a ideia? Você tem lá o tapeceiro, por exemplo, tem um resto de tecido nesse formato triangular, né? Quer a parte retângulo para aproveitar e vai jogar fora os dois triângulos, esse triangulinho e esse aqui vão para o lixo. Ele quer que seja desperdiçado o mínimo possível, ou seja, este triângulo e este que você vai jogar fora tem que ser o menor desperdício possível. Obviamente a gente está falando de áreas, né? São duas áreas de dois triângulos aqui que você vai desperdiçar e para que essas áreas sejam a menor possível, também eu posso imaginar como a área deste retângulo sendo a maior possível, tá bom? E é esse caminho que eu vou seguir. Eu vou aqui quebrar um pouco a cabeça para tentar descobrir quando, né, em que posição que eu vou cortar, qual vai ser o valor de X aqui então, né, e consequentemente desse Y, para que essa área seja a maior possível, a área do retângulo. Ficou entendido? Então vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Ele dá as medidas 2, 1,5 e 2,5, tá? Eu escolhi um dos dois para colocar aqui embaixo, mas logicamente 1,5 e 2 são os catetos, porque 2,5, já que o triângulo é retângulo, é o maior lado, tem que ser necessariamente a hipotenusa, né? Curiosamente, se você dobrar, você vai cair no pitagórico, né? Olha lá, o dobro de 1,5 é 3, o dobro de 2 é 4, 3, 4, 5. Beleza? Ok. Vamos prosseguir aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou pensando em qual é o valor de X e de Y para que a área deste retângulo seja a maior possível. Ora, se eu conseguir uma função que determine a área em função de preferência de uma das duas variáveis, ou só de X ou só de Y, vai ser muito interessante, porque eu posso estudar máximos e mínimos dessa função. Bora seguir por esse caminho então. Olha só. A princípio, qual é a área do retângulo? A área do retângulo, eu posso dizer que vai ser a base, que eu chamei de X, vezes a altura, que eu chamei de Y. Tranquilo? Ok. Observa que se daqui aqui é X e ele deu essa medida aqui é 2, né? Nesse restante aqui de F até B eu vou ter 2 menos o X, tá? E a mesma coisa aqui na altura. Se aqui é 1,5 e aqui eu chamei de Y, aqui eu vou ter 1,5 menos Y. Ficou entendido? São anotações que eu fiz, não estavam aqui no enunciado. Muito bem. Eu tenho aqui então a área em função de duas variáveis, X e Y, tá? Mas estudar máximo e mínimo assim é meio complicado, o legal é ter uma variável só. Vou tentar eliminar uma das duas. Por exemplo, se eu conseguir o valor de Y em função do X e substituir aqui, eu consigo a área em função de X, beleza? Então vamos pensar, como é que eu posso achar este Y em função do X? Será que ele depende do X? Aparentemente sim, né? Você lembra, ó, à medida que eu fui cortando, mudando a altura, eu estou mudando o valor de X, o valor de Y muda também, né? Como está encaixado nesse triângulo, ele está determinado, então deve haver uma relação. E pensando bem, como D é paralelo a AB, opa, eu tenho triângulos semelhantes, né?
O triângulo CDE é retângulo aqui também, e semelhante ao triângulo ABC, tá? Então eu posso trabalhar com semelhança entre este pequeno e este pequeno da direita, que são semelhantes, ou entre qualquer um dos dois pequenos e o grande, e muito provavelmente daí eu tiro uma relação entre x e y. Vamos tentar? Vamos ver o que acontece aqui. Olha só, eu vou falar que o triângulo ABC, vamos lá, triângulo ABC, é semelhante ao triângulo, vamos escolher um dos dois? Vou escolher aqui o DEC, beleza? Ao triângulo DEC. Com isso, quais são os lados correspondentes? Está muito fácil, né? Porque eles estão na mesma posição. Então eu posso dizer que x está para 2, entendeu? Olha, do pequeno para o grande. X está para 2, x está para 2. Estou montando a proporção aqui de semelhança. Assim como, veja, a hipotenusa aqui eu não tenho nenhuma referência no seu total, eu vou trabalhar com o cateto. Está para, eu fiz do grande para o pequeno, não é isso? Não, do pequeno para o grande. X está para 2. Então vou aqui, olha, assim como 1,5 menos y, que é esse pedacinho, está para 1,5. Então, 1,5 menos y está para 1,5. Pronto, essa proporção é verdadeira devido à semelhança daqueles dois triângulos. E, obviamente, com isso eu devo conseguir tirar o y em função do x. Né? Achei uma relação entre essas duas variáveis. Substituindo lá, eu consigo a área que eu quero que seja máxima em função de uma única variável x. Bora trabalhar com isso então aqui, olha só. Daqui eu posso dizer que 1,5x, né, é igual a 2 vezes isso aqui, tá? Então vamos embora lá. 1,5x é igual. 2 vezes, vou botar um parênteses, vai aplicar a distributiva. Então vai dar 2 vezes 1,5 é 3, né? 2 vezes menos y vai dar menos 2y. Beleza? Vou prosseguir aqui embaixo. Vou trazer o menos 2y para a esquerda, vai ficar mais 2y. E vou levar esse 1,5x, deixa eu marcar aqui para você entender o que eu fiz. Ó. Eu trouxe o 2y para o lado de cá, mudei de lado, e vou mudar esse 1,x para lá. Né? Então eu vou ter aqui 2y positivo igual a 3 menos 1,5x. Ok? Passei esse termo para o lado direito. E agora é só dividir por 2, né? Eu consigo o valor então de y. Y igual a 3 menos 1,5x dividido por 2. Lembrando, ele quer o perímetro do retângulo, tá legal? Porque esse retângulo tem que ter área máxima, mas ele quer o perímetro. O que é o perímetro? É o x mais o y mais o x mais o y, ou seja, é o contorno, né? Perímetro é a cerca, lembrando, né? Ok? Então aqui eu vou guardar isso, mas eu tenho uma relação entre x e y, né? Quando eu achar o valor de x, eu substituo, tenho o y correspondente. Beleza. Para que você fez isso, Fernão? Olha só, a área, eu queria ela em função do x apenas, ou só em função de y. Optei pelo x. Ela é x vezes y, x vezes y, mas o y, olha lá, é aquela fraçãozinha lá, então vou trocar 3 menos 1,5x sobre 2, olha que legal. Agora eu tenho a área em função de x. Posso deixar do jeito que está escrito aqui, mas fica mais bonito e mais elegante se eu fizer isso, ó. É uma função. Ela depende de x, tá? Então, a área em função de x é a mesma coisa, tá bom? É só anotação para mim ficar mais claro que eu estou fazendo a área em função da variável x. Então, eu consegui uma fórmula dentro deste triângulo, né? Porque esses valores 3 e 1,5 foram obtidos por conta do triângulo, tá certo? Que vai relacionar sempre a área com a posição, ou seja, com o valor de x, com a posição que eu vou cortar lá na paralela. Olha que legal. E o que adianta isso aqui? Bom, isso aqui é uma função, eu posso estudar. Será que ela tem valor de máximo? Aliás, que função é essa? Se você percebeu, esse x está multiplicando tudo aquilo. Quando eu multiplicar x por menos 1,5, eu vou ter aí uma função de segundo grau, né? Então eu posso dizer que a área em função de x é igual. Olha lá, x vezes 3 vai dar 3x, beleza? X vezes menos 1,5x vai dar menos 1,5x quadrado. É uma função de segundo grau. Está tudo sobre 2, beleza? Mas olha só, quando você trabalha com uma função de segundo grau, normalmente você põe tudo em ordem, né?
Tem um padrãozinho aqui, vamos lá, f de x igual, primeiro você escreve o termo em x quadrado, depois o termo em x e depois o termo independente. Não é isso? Não facilita para calcular o delta quando precisa, né? Achar o vértice, etc. Então, vou botar lá naquele formato lá. Observa que eu posso separar isso aqui em duas partes, né? Isso aqui é 3x sobre 2 menos 1,5 meios x quadrado. Então, eu posso reescrever essa função assim, olha, a de x igual, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e dividir em duas frações. Eu vou ter 3 meios de x, beleza? Que é a mesma coisa que 3x sobre 2, tá? Menos 1,5 sobre 2. Vou deixar nesse formato aqui que vai simplificar no final. 1,5 sobre 2, x quadrado, beleza? Tá aqui. Já melhorou um pouco. Então aqui eu sei que o coeficiente do x é 3 meios e o coeficiente do x quadrado é menos 1,5 sobre 2. Posso melhorar ainda para ficar mais parecido com aquela. Vamos botar em ordem. Olha só. A nossa área, que depende de x, então, ó, em vez de chamar f de x, é a de x, porque é uma área. Está representando a área nesse caso, tá bom? A de x igual, vou colocar primeiro o termo em x quadrado, então igual a menos 1,5 sobre 2 vezes x quadrado, mais 3 sobre 2 vezes x, seria mais zero aqui, que o c é zero, tá bom? Ok. Bom, gente, agora, veja bem, eu consegui a área do nosso retângulo, tá, como sendo uma função de x, e é uma função quadrática, e função quadrática tem máximo e mínimo. Lembra, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Essa aqui, olha, especificamente, vamos dizer aqui no y, vamos colocar o a de x, que é a área, e aqui no eixo do x vamos colocar o valor de x, né, que é essa medida. À medida que eu tenho um valor de x variando, eu vou ter um valor de y correspondente. Como o a, né, nessa função é negativo, ela tem concavidade voltada para baixo. Então o gráfico dela deve ser algo assim, ó. Tá, não fiz exato não, é só para você visualizar. É uma parábola, isso aqui, com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. Consequentemente, existe aqui um ponto de máximo, tá? Que é o vértice. Esse ponto V, vértice, é o ponto de máximo da nossa parábola. Ou seja, a área vai ter um valor máximo para um determinado valor de x, que é esse, que eu chamo de x do vértice. E aqui eu posso ter o chamado y do vértice, né? Então, aqui o y do vértice seria a área máxima, nesse caso, para determinado valor de x, que é o x do vértice. E aqui você vai ter que lembrar da formulinha, né? O x do vértice vale menos b sobre 2a e o y do vértice vale menos delta sobre 4a. Lembrou? Só que você não pode esquecer, né? O vértice da parábola é obtido dessa forma, você usa essas fórmulas para desenhar o gráfico da parábola, se for pedido, ou para trabalhar com máximos e mínimos, que é o caso aqui nesse momento, tá certo? Então observa, é justamente o que eu quero, o valor de x para que a função de x, né, a área seja máxima, é o x do vértice. Então o que eu vou fazer? Eu vou obter aqui o x do nosso vértice, desta função, menos b sobre 2a. Ora, o b nosso vale 3 meios, portanto, menos 3 meios sobre 2 vezes o a. E o a é menos 1,5 sobre 2. Beleza? Então, é essa fração que a gente tem aí, não é? Esse 2 eu vou poder cancelar com esse, ó, com esse aqui, porque aqui está multiplicando, e eu vou ter menos 3 dividido por menos 3, 2 vezes 1,5 dá 3, né? Menos com menos dá mais, então o nosso x do vértice vai ser exatamente 1, né? Olha lá, menos 3 dividido por menos 3. E com isso eu consigo agora o y, tá? O y aqui, no caso, vai ser, não é a área máxima, não é o a de x, não é esse y, tá? Do vértice. Eu quero, na verdade, esse aqui, tá? É a altura do triângulo, porque à medida que a gente mudava a posição, mudava o x, mudava também a altura do retângulo, né? O retângulo é y. E a gente deixou ela guardadinha aqui, olha. Esse nosso y aqui vai valer quanto? Que é a altura lá do retângulo. Vai valer 3 menos 1,5x, mais o nosso x agora vale 1, tá certo?
sobre 2. Ora, 3 menos 1,5 dá 1,5, isso aqui vai dar 1,5 sobre 2. O que ele pede para a gente no enunciado? O perímetro do retângulo. Ora, eu já determinei o valor de x e o de y. O perímetro vai ser x mais y mais x mais y, ou seja, são 2x, né? 2 vezes aparece a medida x e 2 vezes a medida y. Então, o nosso perímetro vai ser igual. O x vale 1, tá fácil, 2x vai ser 2, né? Mais 2y, vai ser 2 vezes esse aqui, 1,5 sobre 2. Você mais uma vez simplifica, aqui corta, corta. Então, 2 mais 1,5, nós vamos ter um perímetro de 3,5 metros, né? Que é a unidade de medida. E encerramos, então, aqui o nosso exercício. Tá legal? Facinho? Né? Depois que está feito, fica fácil, né? Mas olha só que bacana. Você teve que trabalhar com semelhança de triângulos, tá certo? E a função quadrática, lembrar do valor de máximo aqui, lembrar do delta, para poder chegar na área máxima e resolver. Espero que você tenha gostado da solução. Se gostou, por favor, lembre de deixar o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aí no nosso canal para receber outros vídeos, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.